É inadmissível uma imobiliária como a nossa, que há tantos anos no mercado, as pessoas procuram a gente querendo fazer locação e a gente fala não, não fazemos, não, não fazemos. E eram muitos nãos que a gente falava. Então, eu falei, é uma obrigação, a gente precisa ter locação e a pessoa para fazer locação é você. Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao Portas Entrevista. Eu sou Natália Costeira, sou editora da newsletter Portas. E eu sou Sérgio Esteves, CMO da Loft. Todo episódio, um empreendedor ou empreendedora conversa com a gente sobre episódios marcantes da sua trajetória e como conseguiu se destacar no mercado imobiliário. Esse podcast está disponível em vídeo no YouTube e também em áudio, no seu tocador preferido. Se inscreve no nosso canal e ativa o sininho para não perder nenhum episódio. Lembrando que o Portas também possui uma newsletter enviada de segunda a sexta-feira. Ela é gratuita e chega no seu e-mail sempre às 3 da tarde, com um resumo das notícias mais importantes do dia sobre o mercado imobiliário. É só se inscrever no www.loft.com.br/portasabertas. Lembrando que todas essas informações estão disponíveis aqui na descrição desse episódio. Hoje, a gente abre as portas para a Castan Imóveis, uma imobiliária familiar com mais de 25 anos de história, direto da Moca, na zona leste de São Paulo. E essa é uma estreia por aqui, né, Nath? É a nossa primeira entrevista em dupla. A gente recebe a Ana Castan Mello, diretora comercial de locação, e o Renato Mello, diretor administrativo da Castan. A Ana e o Renato são casados e eles vão contar pra gente como foi assumir uma área que já tinha dado errado 2 vezes e transformar a locação em um dos principais motores de crescimento da imobiliária. E a gente também vai falar sobre os bastidores dessa parceria, entre a Ana, mais focada em processo e estrutura, processo, né? E o Renato, que se define como um resolvedor de problemas humanos. É isso aí. Então a gente vai contar sobre essa entrada do Renato no meio da pandemia. Não tinha horário melhor para você começar. Logo após um burnout, até o desafio diário de gerenciar conflitos em uma operação de locação. Além, claro, do crescimento da carteira de 200 para 700 imóveis, dos planos de expansão na Zona Leste e do legado de uma empresa familiar que segue evoluindo. Vamos nessa? Vamos. Mas falem para mim, vocês são natural da Moca ou não? Sim, eu sou. Você é natural da Moca e você? Eu fui importado pra Moca. Ah, é? Eu tentei levar ela, mas ela falou, não. De onde que conheço você na é? Moca. Você é? Da Zona Sul. Da Zona Sul. E tentei, de fato. Falei, vamos pra Moca. Quando a gente casou, levei. Mas por um ano, durou um ano. Não acho, falei, vamos. Mas hoje já fala, aquela criação. A minha vida tá na Moca, né? Então, quando eu demorava 5 minutos para chegar no trabalho, que às vezes eu nem farol pegava, né? Era meia hora, que nem é tanto tempo quando você fala em São Paulo, mas pra mim era muito, né? Então, aí eu falei, não, vamos. Aí ele começou a trabalhar junto e começou a não ter mais sentido, né? Então, tirando esse período, você viveu a sua vida toda lá na Moca. Nasci lá. Morou em muitas casas lá ou não? Não, morei em uma casa, um apartamento, que minha mãe mora lá até hoje. Então, eu nasci nesse apartamento na Moca. E aí, de lá, eu saí, casei. Então, fui morar em outros apartamentos. Aí, tive essas mudanças depois, mas minha mãe continuou lá. E fala pra Minha mãe e meu pai, né? Os dois. Para as poucas pessoas que nunca ouviram falar da Moca ou que não conhecem a Moca, fala pra gente um pouquinho de como é que era lá atrás, quando você morava lá, a sua infância na Moca. Mudou bastante, né? Mas a Moca, parece que a gente fica... Às vezes a gente tem essa sensação que a gente tá numa bolha, né? Quando você vai para outros bairros, você começa a falar, nossa, tem vida fora da Moca. Porque realmente as pessoas são muito bairristas, acaba fazendo negócios, tudo lá. Então você acaba não saindo de lá. Minha infância inteira sempre foi tudo muito lá. Meu pai também tem muito enraizado isso, minha mãe, minha família. E aí quando você começa a sair, que você começa a ver realmente que a Moca ela é diferente. Ela te envolve e quando você vê, você tá lá. E você não sai, você não olha para fora. É diferente. Os seus pais também nasceram na Moca? Por isso que eles decidiram abrir um negócio lá? Conta pra gente. Não, meu pai é da Vila Maria. Tá. E aí ele foi pra lá depois. Minha mãe, minha avó... começou pela minha avó na Moca. Eu não sei exatamente a história de como começou lá atrás. Mas minha avó teve 6 filhas e morava na rua Padre Raposo, que é super conhecida, é bem no miolo ali da Moca.
E aí a decisão de abrir um negócio imobiliário foi da sua mãe, foi do Do seu meu pai pai. em conjunto? Como é que foi esse começo? Aí foi tudo do meu pai. Então, como meu pai é arquiteto, então ele começou no mercado imobiliário, mas voltado para a parte da arquitetura, era um escritório de engenharia, que também era imobiliário. E ali ele foi conhecendo um pouco do mercado, e com isso depois ele ficou dividido, até hoje ele é dividido entre a arquitetura e a corretagem, que são as duas paixões dele, né? Então, ele faz arquitetura até hoje, né? A gente fala, pai, põe o pé no freio, né? Vamos. Mas ele não consegue largar a arquitetura. Quando a gente faz o que gosta, é difícil largar. E a corretagem também tá sempre na vida dele. Então, desde esse começo, foi ali que começou. Depois ele foi abrindo imobiliária, com sócios, até chegar hoje com essa sucessão, né? Legal. E ele começou com compra e venda. Quando esse negócio surgiu, imobiliárias de compra e venda Era somente. compra e venda, mas eu sei que ele teve algumas carteiras de locação. Quando ele tinha outra imobiliária, eu era pequena, ainda nem estava no negócio. Ele teve carteiras de locação com um sócio, mas sempre caía para especializar ali na compra e venda, que era a paixão dele mesmo. Legal. Eu acho que é a primeira vez aqui no Porta das Entrevistas que a gente tem uma dupla sendo entrevistada. Acho que nunca aconteceu, né? Então vai ser legal você tá falando da história da sua família, como começou, mas também se tornar a história da sua família que você Sim. construiu depois, né? Sim. E eu acho que vale você contar pra gente um pouquinho de como que você entrou no negócio Tá. e depois como que você trouxe outras pessoas. Porque o Renato veio, né? A gente fala, a família ela vai sendo envolvida, né? Mas eu tinha 19 anos, então meu primeiro emprego foi telemarketing. E aí eu não quis ir para imobiliária de cara. Meu pai deixou, né? Ele falou, vai lá, vai conhecer o mercado um pouco. E aí depois, quando eu fiz aí de 19 para 20 anos, ele começou a falar para eu atuar na imobiliária. A princípio eu tive uma certa resistência, né? A gente não sabia muito não sabia muito o que queria, né? Muito jovem, né? Mas eu comecei a ajudar ele na arquitetura e dentro da imobiliária, então eu comecei a viver tudo aquilo. E surgiu uma vaga na recepção, que a recepcionista tinha saído. E aí meu pai falou, vai para a recepção, que a recepção é onde você vai aprender tudo. E de fato, a recepção da imobiliária foi onde eu conheci você conhece tudo que passa é lá. Nessa época era só venda. Então meu irmão já estava no negócio, meu irmão começou antes, ele é mais velho do que eu. Ele já estava alguns anos na parte da corretagem, já estava especulando ali do meu irmão começar a criar uma equipe, né, de vendas. Então eu comecei a aprender. E quando eu estava na recepção, eu vi aqueles corretores entrando, saindo, mostrando imóvel. E aí quando eu atendi os clientes no telefone, eu já fazia mais do que uma recepcionista, né? Já fazia um pouco da parte da corretagem. Isso foi criando, né? E queria sair, queria ir pra rua. Então, que eu tava na dúvida ali, eu comecei a pegar esse gosto. E aí chegou um momento que eu falei, não, acho que eu tô pronta pra ir pra corretagem. Com um empurrãozinho, né, do meu pai, assim, não, vai, pode ir. Porque é muito nova, né? E aí eu comecei a fazer captação. Então, meu pai sempre foi ensinando pra nós, né? Ele sempre trouxe essa base que a gente sempre tinha que aprender mesmo de baixo pra gente poder entender de todo o negócio, até pra poder ensinar depois, né? E aí meu pai me ensinou a fazer aquela captação de antigamente. Papelzinho, a pastinha, você vai nos prédios, você vai fazer relacionamento. Então eu comecei nessa parte ralando mesmo. Então foi bem desafiador, porque você tem vergonha, como é que você bate na porta, né? Nunca fiz nada, você não sabe nem o que você tá falando ainda direito. Aí você toca a campainha de um prédio, né? Fala, eu quero falar com o zelador. Então isso fez muito parte da minha vida no começo da minha carreira, e que foi muito importante, porque eu aprendi muito. E vocês se conheceram na imobiliária também? Ou não, no mercado imobiliário não? Como é que foi que vocês se conheceram? Vai, conta um pouco. A gente se conheceu fora do mercado imobiliário, né? A gente se conheceu num bar e paqueramos, né, por um bom tempo. Até curioso, quando ela me disse que era corretora, eu falei, poxa vida,
Foi bem legal isso aí, porque quando a gente se conheceu, a gente tinha uma dinâmica de trabalho bem intensa, tanto eu quanto ela. E aí eu comecei a entender um pouco. Em mercados diferentes. Em mercados É isso. totalmente O diferentes. que você fazia? Não. Trabalhava com eventos. Uma produtora de eventos, então era uma dinâmica completamente O mercado também intenso, exigente, né? exigente, exato. Mas a gente tinha uma rotina bem intensa. Nos conhecemos fora e E hoje como é que você foi para depois, como é que vocês se casaram, tudo, como é que você foi para o mercado imobiliário? O que aconteceu? dando um passo atrás, quando você fala da Moca, né? Eu falo, hoje eu sou mais moquense que ela. É? Já falo, é loura, velho. Você naturalizou ele. Muito bom, cara. Mas numa intensidade de trabalho, né? Eu tive um pico tive um burnout. E aí falei pra Ana, Ana, eu preciso parar um pouco, né? Senão eu não consigo seguir o meu profissional, eu preciso trazer um pouco de saúde mental. Foi final de 2019, 2020 veio a pandemia. Nossa, que timing, né? E eu ainda estava num momento da imobiliária que ela precisava reestruturar algumas coisas. Quando veio a pandemia, a gente sentou dentro de casa e ela falou assim, eu preciso saber para que lado eu vou. Me ajuda a pensar, né? A gente precisa dar um norte agora. Sim. E eu tinha acabado de parar, porque eu falei, eu preciso descansar um pouco. Como é que eu descanso e ela para? Não dá, né? A gente tem uma vida que está sendo construída aqui, né? É isso aí. Sim. E começamos juntos. Aí você foi pro mercado tranquilo, que é o mercado imobiliário. Exato, ela falou No meio da pandemia, No meio da pandemia. com um monte de gente sem pagar aluguel, porque teve os salários reduzidos. Essa gestão, a gestão da carteira foi super complexa, imagina. Foi muito desafiadora, porque a gente começou a ter demandas que nunca aconteceram, que não estava na lei do inquilinato, que não estava em lugar nenhum. Então ninguém sabia o que fazer. Eram proprietários que queriam receber, porque também estavam com os problemas de empregos, né? Sim. Mercados parando. E eram inquilinos que não sabiam o que ia acontecer, não sabia se ia ser mandado embora ou não. Ou alguns já eram, reduzir salário. Então, assim, a gente começou a ter pedidos de reduções de aluguel que a gente não sabia como orientar. Como é que a gente orienta algo que o proprietário pedia orientação pra gente, né? Então, a gente começou acho que todas as imobiliárias, né? A gente começou a ter orientações caso a caso. Então, isso deixou um trabalho muito moroso, né? Porque eram muitas solicitações e os casos tinham que ser vistos pontual. Qual que é a situação desse? Qual que é a situação daquele? E aí foi aonde eu tava surtando, porque eu tava com a minha equipe em casa e eu não tinha estrutura tecnológica para ter as pessoas em casa, então era bem difícil, foi bem difícil essa parte. E ele lá olhando, eu sofrendo, né? Aí eu falei, me ajuda a negociar. Ele falou, mas como é que negocia? Eu falei, eu também não sei. Foi quando eu falei pra ela, eu falei, Ana, toca a operação, segura o time, né? Segura as arestas do que você toca já, de fato. Fui estudar mediação de conflito, fui estudar negociação rápida ali, um tiro curto. E aí comecei a ligar para proprietário, para inquilino, o que você precisa? Olha, ele precisa disso, ele precisa... Comecei a fazer negociação 1, 2, 3, 4, 5. A gente sentava na mesa da sala, ela de um lado, eu do outro. E ela falava para mim, vai falar lá dentro, eu não aguento mais escutar você negociar. Eu falava, olha, não dê como, eu preciso. Mais um. Que era um atrás do outro, de fato, né? Quando a pandemia veio, bagunçou muita coisa. Então eu cheguei nesse momento. Eu chego para resolver essa parte, essa dor. Conseguimos, de fato, né? Aí, aditamento de monte para fazer todos esses acordos. Sim. Tinha que gerar tudo isso, financeiro de tudo isso. Né? Abracei essa causa. Falei, bom, daqui a pouco isso acaba, né? Eu volto a viver, tá tudo bem. Não, foi bem. Porque depois tinha que desfazer, né? Tudo isso. Tipo, voltar, né? Tinha que desfazer. Porque os aditamentos, eles tinham um prazo, mas eram os prazos que eram prorrogados. Então, ninguém sabia quando que... Quanto tempo ia durar, né? A pandemia. O proprietário falava, por quanto tempo? O inquilino falava, não sei. Tá bom, vamos fazer por 3 meses? E aí depois volta? Aí dava 3 meses, ó, eu continuo na mesma situação. Tá, quanto tempo a mais, proprietário? Naturalmente, a gente começou a perceber que existia uma parte de aproveitamento da situação, né? Muita gente se beneficiou disso, infelizmente. E coube a nós, né, essa expertise de entender e aí agir, de fato, como intermediador, que é a nossa responsabilidade, né, como imobiliária, de colocar um basta em muitas negociações. A partir da gente, de muitas vezes falar para o proprietário, tá na hora da gente cessar, tá na hora da gente... Você acha que esse foi um momento que deu uma virada em alguma coisa na imobiliária, na maneira como vocês lidam, ou uma melhor profissionalização, ou não? Eu acho que foi mais o desafio de sobreviver a uma situação que a gente era o especialista, né, naquilo, só que a gente não era, né?
porque nunca existia. Então, acho que foi mais uma experiência ali que passou, porque depois começou a voltar tudo ao normal e nunca mais aconteceu essa situação de ficar pedindo, né, no meio de um contrato de locação, negociação de aluguel. Mas eu vi de fato uma fidelização sim, tá? Eu senti isso. Senti uma fidelização, sim, os do proprietários, proprietário olhar e falar, poxa, eu tô bem amparado. Parceiro, né? Exato, exato. a gente tem o suporte porque era caso a caso. Não tinha assim, o processo é esse. Não vinha pra todo mundo e vai Não, embora. não tinha. Era caso a caso no telefone para saber, entender. E aí foi essa parte que foi também bem difícil, porque teve gente que ligou na imobiliária e falou assim: ah, o meu vizinho ligou aí E e conseguiu um. Então eu também quero. Tá, mas o que você faz? Ah, eu trabalho com TI. Assim, aí a gente começou a entender que muita gente estava se aproveitando Da situação. da situação e a gente começou a pedir provas, porque no começo a gente não pedia prova, a gente simplesmente pegava a situação, todo mundo comovido com aquilo que estava acontecendo. Então também foi outro desafio, né? Porque todo mundo em uma situação muito difícil e pessoas querendo se aproveitar como tudo, né? E vocês tinham voltado a trabalhar com aluguel em 2016. Isso. certo? Na verdade, eu comecei, né? Você A começou. trabalhar com aluguel. Mas assim, mas a Castan já tinha tido aluguel antes e tinha parado de Sim. trabalhar com aluguel. Sim. Conta um pouco do que você sabe dessa história. Gente, deu um salto, mas eu acho que vai você fazer essa ponte entre você, como corretora, Tá. ainda, e quando que você começa na locação. Não, legal. Eu entrei na parte de vendas e o que eu aprendi foi vendas. Ponto. Nunca vi locação. E aí, meu pai, ele criou 2 carteiras de locação com pessoas da imobiliária, alguém que se destacava, ele colocava lá, fazia a proposta, né, para ver se queria criar a carteira. Mas ninguém queria olhar, ninguém dos sócios queria olhar para a locação. Então, eu estava voltada para vendas, meu irmão para vendas, meu pai também, e a esposa do meu pai, que éramos nós 4, todo mundo olhando para vendas. E aí, quando a carteira começava, a pessoa estava engrenando, tudo, depois começava a vir os problemas, a pessoa não aguentava. Porque eram pessoas que também não tinham experiência com locação, né? Então, começava a vir os problemas, a gente só respondia juridicamente e aí chegava uma hora que a gente via que estava insustentável a quantidade de reclamações, a quantidade de problemas. E aí meu pai, na época, vendeu a carteira 2 vezes. Mas em nenhum momento que aconteceu isso, eu olhei para a locação. Então eu não sabia o que estava acontecendo lá, nunca tinha visto. E eu estava super bem em vendas, né? Tava nova, né? Cheia de gás ali, acreditava em todos os clientes que entravam, fazia captação, fazia muito relacionamento com prédio, portaria, que é o que eu tinha aprendido no começo. E chegou um momento que meu irmão, principalmente, me empurrou. Ele falou: é inadmissível uma imobiliária como a nossa, aqui há tantos anos no mercado, as pessoas procuram a gente querendo fazer locação e a gente fala não. Não fazemos, não fazemos. E eram muitos nãos que a gente falava. Então, eu falei, é uma obrigação, a gente precisa ter locação. E a pessoa para fazer locação é você. E eu tô aqui em vendas, eu tô com a equipe, não tenho como sair. O meu pai não queria nem sonhar, com a esposa do meu pai também nem pensar em locação. Falei, é você. Falei, tá bom. Só que eu não vou assim de um dia pro outro, eu vou estudar. Só que esse eu fiquei, eu fazia um curso, fazia outro, fazia um curso, fazia outro. Não Dá aquela enrolada. fazia Primeiro planejamento. aula da básica. Tinha o que eu tinha de planejamento escrito, um monte de coisa. Eu vou começar assim, vou querendo planejar tudo perfeito, né? E o meu irmão, ele é prático, né? Meu irmão fala, começa, depois você planeja. Eu sou um pouco ao contrário. E aí ele deu esse empurrão aí, falou assim, ó, eu tenho 2 corretoras aqui que não estão muito bem vendas, então elas já vão começar a fazer locação. A gente já tem um monte de imóvel, de um monte de proprietário que está querendo anunciar para locação. A gente já tem sistema, tem computador, tem tudo. Vai, Boa sorte. começa e depois a gente resolve. Falei, Como que começa, né? eu falei, tá bom. Eu falei, mas eu não vou largar as vendas, porque as vendas é o meu sustento. A locação, né, também tinha. Aí depois a gente fez o acordo, não, vai, a gente vai se ajeitar. E aí eu comecei na locação 1, com essas 2 corretoras que eram de vendas, também não sabiam de locação. E as perguntas eram todas para mim, né? E muitas vezes eu olhava e eu falava, e agora? Porque a maior dificuldade do mercado, acho que hoje muita gente tem, é que não existe uma profissionalização na locação, né? Então, o que existe, assim, é um direito imobiliário, é um curso aqui, um curso ali, mas assim, a locação de ponta a ponta, você não tem.
Não existe um lugar para você estudar e depois você ir para prática, né? Então, eu já tinha feito negócios imobiliários como formação, fazer pós em direito imobiliário. Lá, na pós-graduação, tinha um módulo de locação. O resto tudo era coisas relacionadas à venda, documentação. E aí foi onde eu me agarrei ali, porque era o módulo da lei do inquilinato. E eu aprendi muita coisa. Mas ainda assim, a prática não tínhamos, né? Então eu fui do primeiro contrato, eu olhava, vinha da primeira ficha, da primeira documentação. Eu via em algum lugar que tinha que pedir tais documentos. Tá, os documentos chegaram. O que eu faço? O que eu faço? Qual é o próximo passo? O que eu faço com esses Mostra a documentos? casinha que você... E qual que é o tipo de análise? Eu nunca tinha trabalhado com nada voltado a isso, né? Aí eu ia perguntando para um, perguntando para outro, para quem eu conhecia, para quem era do mercado. Eu queria criar processo, mas eu ainda não tinha o conhecimento para criar. E aí fui errando, claro, né? Fazia umas análises certas, outras erradas. E aí depois, toda vez que alguma locação girava uma inadimplência, eu ia olhar para minha análise. Aí quando eu olhava para trás, eu falava, errei aqui, ó. Tava nítido aqui que isso aqui ia dar problema. E eu comecei a criar cartilhas, né, de métodos de aprovação. Então esse foi o primeiro passo. Depois foi contrato. Só que modelos de contrato tem de monte. Ela buscou na internet o modelo padrão? Na internet, pedi para outras imobiliárias me passarem, era meio desconfortável, mas eu pedi, cara de pau, de tudo e pedi. E aí eu fui pegando um monte de modelos de contrato e fui criando o meu contrato junto com as experiências que eu estava tendo. Então, cada vez que vinha um problema na imobiliária, aí eu ia buscar meu contrato, eu via que ou não tinha ou não estava bem redigido. E aí eu ia lá e falava, não, vamos ajustar essa redação, porque os problemas eles se repetem. E aí, hoje eu tenho um contrato bem longo. Quantas páginas de contrato? 17 páginas, Arial 9. Arial 9. E isso foi uma coisa assim que nas vendas a gente sempre teve uma ideia mesmo de ter um contrato muito fácil de ler. Porque as pessoas, né, principalmente antes, elas liam na mesa. Então tinha que ser um contrato de fácil leitura. Então isso sempre, nosso jurídico sempre criou contratos desse jeito. E eu fui nessa mesma linha de fazer o contrato de locação com fácil leitura, com poucas páginas, com coisas que seriam principais. Nossa, pior coisa que tinha era isso, porque assim, era quase todas as locações alguém questionando o contrato. Porque quando eles olhavam o contrato, viam que eram as poucas páginas, eles liam no detalhe. Sim. E aí questionava, só que tinha coisas que não dá pra você tirar. E aí cada um queria fazer de um jeito. E por um período eu fazia. Muda isso aqui. Muda isso aqui. Muda isso aqui. Tá bom. O que ele quer? O que muda isso? Bom, vamos. Por quê? Minha cabeça é o quê? De venda, facilitadora. Qual que é o problema? Vamos resolver. E aí eu fui entender que na locação a gente precisa criar, de fato, um padrão, uma forma de trabalho. Um processo e que se o cliente não está de acordo com aquele processo, infelizmente a gente não continua com esse cliente. Senão fica ingerenciável, né? Não tem como. E muitas vezes acontecia de eu colocar alguma cláusula, alguma coisa, e na correria, né? E às vezes acontecia algum problema quando eu ia ver a cláusula que tinha pedido. Eu falava, nossa, mas que cláusula é essa? Eu olhava e falava, mas que cláusula é essa? Por que eu aprovei isso? Por que eu coloquei isso? Era muito... O que eu tinha na cabeça? Pra fazer isso? E aí foi aonde eu percebi que, assim, essas demandas, elas não podiam aparecer pra mim durante o dia. Não podia ter demandas, sendo que eu estudei tudo aquilo para colocar dentro de um contrato, tudo dentro da lei do inquilinato, tudo que era coerente, tudo que acontecia no dia a dia de uma locação, para vir outro, cada um, e muitas vezes pessoas que não são especializadas, muitas vezes advogados que não são especializados no mercado imobiliário. Então, foi um período que eu precisei, de fato, ter um posicionamento e falar qual que é o público que eu quero trabalhar, qual que é a forma que eu quero fazer, como é que eu quero conduzir, e eu vou ter que começar a recusar cliente. Começar a falar, não faço, tô doído, mas... Mas isso não é tão incomum não, tá? Porque senão você pode perder o controle, né? Espera um pouquinho que a gente já volta com a segunda parte da entrevista.
Você sabia que hoje 55% das buscas por imóvel começam no site da imobiliária? Nossa, Natália, é mais que a metade. E pensar que ainda tem muita empresa com site desatualizado, sem integração, Isso custa lead, né? custa muito. Por isso, a Loft Sites é uma mão na roda. Tem templates modernos e já pensados para o SEO, que é aquele negócio que ajuda a sua busca dentro do Google, além de integração com os principais portais. E o melhor, totalmente integrado ao CRM da Loft. O site vira um gerador de lead de verdade. É presença digital profissional para subir o nível da imobiliária e da marca. É isso, presença digital de verdade é com a Loft Sites. E Renato, você vê algum paralelo entre o que você fazia antes e eventos e o que você está fazendo hoje no mercado imobiliário? Porque assim, evento também não é um negócio tranquilo. O comprometimento, de fato, ele existe e ele exige muito de você, né? Tanto esse mercado de evento, que ele é um mercado dinâmico, que você tem a ponta, que você tem que chegar na satisfação do cliente. Então isso eu coloco como similar aqui, porque eu tenho o meu locatário, eu tenho o meu locador, que é o proprietário e o inquilino, que eu preciso atender a expectativa dele. Eu tô lá para isso. O proprietário não deixa o imóvel na imobiliária por deixar, porque ele gosta da imobiliária, porque a imobiliária existe para ajudar ela. Ele deixa porque ele confia e porque ele acredita que eu vou entregar o que ele não sabe, o que ele não tem. E o inquilino é a mesma coisa, ele me procura, lógico, eles procuram muitas vezes o proprietário direto para fazer o negócio direto, porque eles não querem, às vezes, a burocracia da imobiliária. Mas eles nos procuram por quê? Porque tá dentro da nossa expertise. Então essa entrega, essa satisfação, eu vejo como total similaridade, porque a parte do evento em si exige isso, né? A ponta tem que estar satisfeita, senão não roda. E você acredita que você já está apaixonado pelo mercado ou não? Eu não consigo mais falar de evento, né? Eu quero, mas ela não deixa, brincadeira. Eu gosto muito, uma das minhas satisfações hoje, e a gente divide a operação, a gente vai poder contar um pouquinho aqui, é fazer essa parte de atendimento, é dividir conhecimento, que é a parte mais importante, né? Como intermediador, eu falo que a gente tem o poder da palavra, porque você não conhece. Se eu te digo algo, e eu sou um especialista na área, você vai ter que confiar em mim. Então esse ponto da negociação é algo prazeroso, é algo que você fala, vale a pena tudo isso que a gente faz. Entende? Legal. E como é que vocês dividem o trabalho hoje lá na parte de locação? Né? Que a parte de vendas, eu entendo que está com ciclão, TikTok, etc. Tal. Parte de locação, como é que vocês dividem o trabalho? Essa parte a gente dividiu bem, questão venda e locação, né? Empresas mesmo separadas, para que vendas foquem em vendas e locação foque em locação. E aí a gente dividiu, eu cuido da parte do comercial e ele do administrativo. Você com aquele tino comercial, aí sente. Mas é gostoso, né? Escutar essa parte da história é boa, mas tem um antes ali, né? Quando eu cheguei, ela falou pra mim, Tem antes. lá atrás, né? Fazer as negociações, e aí quando foi a hora de tomar a decisão, e agora? A gente segue junto? Ou eu volto, né? A fazer minhas coisas? E aí decidimos por seguir junto, e ela falou assim, só com uma condição. Você vai passar por todas as etapas da empresa. Tá, você vai. Sim. Isso, Você não você vai foi chegar treinado e- assim. Por isso que eu fui treinar. Sabe assim, você fez amizade com zelador, chegou nesse Não ponto. foi nessa parte. Mas chegou na captação. Eu fui um dia pra fazer captação, falei, a gente não precisa dessa parte. A gente pode trabalhar só a parte Eu interna. já tinha uma carteira mais estruturada, né? Então eu já tinha bastante trabalho. Foi legal, eu passei até pela recepção, foi legal, porque eu precisava entender todo o processo ali 360. Uma coisa é você olhar de fora, acontecer, uma coisa é você viver. Sei. Renato, vou te dizer, isso é uma humildade do seu lado, né, cara? De, não, eu tô aqui, mas não, podia estar só no bem bom, quero mandar as coisas aqui, mas não, que você foi lá e ouviu a provocação da Ana, foi... Não é muita opção. Cara, não tinha muita opção. Eu imagino. Isso é sempre que a gente fala, Imagino. quando a gente fala de cultura da empresa, tá dentro do nosso viés, isso, né? A gente quer trazer o que de fato a gente vive, o que a gente acredita. Eu não posso chegar, sentar e começar a dar uma ordem, querer liderar uma equipe, senão você não vira líder, você vira chefe, né? E o nosso objetivo ali sempre foi agregar para a nossa equipe, né? Eu quero falar mais da operação hoje de vocês em locação, mas deixa eu perguntar uma coisa. Como foi para a dinâmica de vocês como casal, quando vocês começaram a... Calma, Ana, quando vocês começaram a trabalhar juntos e como que é isso hoje, né? Porque, por exemplo, eu e meu marido também, a gente tem trabalhos muito diferentes. Eu não me imagino trabalhando com ele, eu acho que a gente ia brigar todos os dias. Então eu queria saber como foi para vocês, assim, no começo e agora, como é. Legal. É complicado. Eu vou pedir para cortar essa pergunta. Não, pode, mas- vamos lá, Não, legal, vamos lá, dividir. legal. Muita gente pergunta. São duas versões, hein? São três. A versão dela, a minha e a verdade, né? Ô, Brincadeira. A verdade ninguém vai contar, hein?
Mas, bom, o começo foi na pandemia, então isso foi bem enlouquecedor, porque a gente acordava cedo e ficava cada um na mesma mesa, de um dia para o outro, né? A gente começou a ter essa convivência 24 horas, literalmente, por dia, um do lado do outro. E parava de trabalhar coisa de 10, 11 horas da noite, porque era insano o que estava acontecendo. Então foi bem estressante ali, porque a gente não tinha outra vida, né? Não tinha diversão, não tinha nada, porque não podia sair de casa. Então, essa parte foi tudo junto, né? Trabalhar junto e viver 100% do tempo junto. Mas aí a gente, né, nesse período, tinha muitas brigas, claro, porque principalmente por essa questão dele estar aprendendo ainda. E eu tinha que ensinar, só que eu não tinha tempo de ensinar, então a gente tinha ali alguns estresses que às vezes acontecia, mas enfim, depois a gente sempre tentava chegar ali no final do trabalho, que não é nem o final do dia, e tentar virar a chavinha, né? Vamos virar casal agora, né? Então, esse foi o começo. Vou deixar o restante para você. Eu acho que foi um período muito legal da nossa vida, né, pessoal, porque a gente se aproximou demais. A gente se conheceu demais. A pandemia, ela mudou muita coisa, né? Em todas as famílias. E a gente teve esse ponto que fez com que a gente olhasse diferente um para o outro. Houveram algumas discussões, naturalmente. Profissionais, sim, mas a gente sempre conseguiu respeitar o lado pessoal, né? Quando a gente sai de uma pandemia e volta para dentro de um escritório e define que a gente vai seguir junto, e aí dali para frente não era mais... A gente cravou que seria o nosso futuro, teríamos que viver aquele dia a dia, não mais acordar e sentar na mesma mesa, mas sim dentro da mesma empresa diariamente, né? Hoje eu brinco que a minha sala é de frente para a sala da Ana, e a gente, na obra que a gente fez de expansão, era aberta essa parede, e eu falei, essa parede não tira. E hoje tem uma parede entre a minha sala e a dela, justamente porque eu falei, a gente precisa ter um pouco de espaço, né? Naturalmente, não tem... a gente tem isso, a gente se respeita bastante. É legal, é maravilhoso. Recomendo para os casais que dão certo, que se entendem, mas exige muito do casal, naturalmente. É difícil. E a gente tem que saber separar o pessoal do profissional. Porque como a gente divide a operação, muitas das decisões que eu tomo, eu preciso dividir com ela. Muitas vezes ela não está de acordo e vice-versa. E a gente tem que encerrar a nossa atividade e voltar para dentro de casa, ser marido, mulher, pai, mãe. Porque senão a gente transfere toda essa carga emocional, todo esse peso para dentro de casa. E não é a família que a gente quer. Então a gente tem que olhar muito para isso sempre. É um resgate que a gente tem que fazer constante. E é difícil, né? Falar que não leva trabalho para casa, não tem como, né? A gente combina, tá? Quem trabalha, né? Quem é casal que trabalha junto, falar é impossível. Porque quando a gente pode até começar, às vezes um puxa o outro, mas quando você tá falando de novo, você não percebe se já tá falando de novo. Mas a gente tenta se policiar aí ou quando um fala assim, ai, a gente pode falar amanhã? Aí agora... E a gente tem que aprender, a gente aprendeu, né, a se respeitar nesse ponto, quando a gente fala, hoje não. Pode ser depois, tá? É muito interessante, isso é curioso, tá? Era algo que eu não imaginava viver, Torinho, né? A gente imagina exatamente o que você trouxe, né? Eu não me vejo, eu também não me via, né? Mas a situação trouxe isso, a gente arriscou, deu certo. Estamos aí. Estamos aí. Legal, legal. Mas vamos falar então sobre a operação hoje. Queria entender como é a operação hoje de vocês de locação. Então, hoje a gente tem um processo um pouco diferente. A gente criou uma esteira da locação, que eu entendi que a locação ela é um processo muito rápido, é um processo que as coisas têm que fluir, e era muito difícil a gente trabalhar com corretores autônomos, porque os corretores autônomos, cada um cria a sua agenda, atende o cliente na imobiliária, depois sai para mostrar. Isso criava um espaço muito grande que às vezes alguns clientes demoravam para ser atendidos. E a gente percebeu que a locação ela flui de uma maneira que assim, você só tem que direcionar, que o cliente ele aluga, ele toma decisão rápida, a gente tem que estar pronto ali para atender. Então hoje o nosso processo começa na captação, passa pela a nossa IA, que é a Laís, logo na sequência já de forma rápida passa pelas atendentes, que fazem todo o processo de agendamento de visita, o foco delas é agendar a visita. E depois a gente tem uma pessoa que fica na rua só mostrando os imóveis. Então, é uma pessoa que já está com a gente há muito tempo, então tem um conhecimento, um mínimo de conhecimento ali do imóvel, do mercado, de garantias, para poder tratar isso na hora da visita. E quando esse cliente sai da visita, eu tenho outra pessoa que faz só o fechamento. Legal. Que vai entrar em contato para colher documentação, negociar valor.
Então a gente tem essa esteira que ela funciona muito bem, é um formato bem diferente. Que Não é tão são... comum assim, você descrevendo não parece tão comum. Pelo menos em São Paulo não é tão comum. Não é um formato comum em São Paulo. De fato, eu sei que tem outras regiões que atuam com esse formato. Quando a gente faz esses networks, a gente percebe que tem algumas imobiliárias que atuam. Mas em São Paulo, especificamente na Mooca, acho que somos nós e tem uma imobiliária que também trabalha assim, mas não é igual a gente. Tem ainda um formato um pouquinho diferente. E aí a gente percebeu que funcionou muito bem. A gente conseguiu diminuir o tempo de atendimento dos clientes. Cada etapa tem um prazo de atendimento. E a locação, ela flui. Então a gente consegue fechar uma locação extremamente num tempo rápido. A gente só não consegue fazer mais rápido porque a gente tem a demora das pessoas. Do proprietário que demora para mandar documento, de um inquilino que demora para assinar um contrato. Mas se todo mundo entrasse no nosso ritmo, a gente conseguiria fazer uma locação bem rápida. Em poucos E a dias. carteira de vocês hoje, quantos imóveis? 700. 700. Uma taxa de 700 imóveis administrados. Você começou essa última, né, a atual parte de gestão de aluguel, você começou em 2016. Então, em 10 anos, você está com Isso. 700 imóveis na carteira. Isso, porque a gente passou por muita estruturação até começar a crescer, né? Crescer mesmo foi também depois da chegada do Renato, porque eu precisei, por 2 momentos, eu precisei dar um freio no comercial, diminuir, é dolorido isso, porque eu precisava estruturar. A gente teve alguns picos de crescimento rápido, então quando a gente cresceu rápido administrativo, não é rápido você conseguir pessoas qualificadas. Não existe no mercado a parte educacional da corretagem que não existe. Então, você vai contratar quem? Alguém que já tem experiência com imobiliária, pelo menos 1 ano, que já trabalhou com locação. Só que o que ela fazia de locação na outra imobiliária não era a mesma coisa da forma como a gente trabalha. As imobiliárias, elas trabalham muito diferentes. Então, a gente tem que criar as pessoas. Então, eu sempre dei opção por pegar uma recepcionista, alguém que fazia alguma outra atividade que estava pessoas interessadas em aprender, e a gente não tinha braço. Talvez se não fosse por essa questão de crescimento e não ter pessoas qualificadas, é difícil encontrar pessoas qualificadas no mercado, a gente teria crescido talvez mais, porque eu precisava dar uma segurada no comercial, porque estava lá no comercial, fazendo, colocando o contrato para dentro, e aí ele vinha e falava, Ana, tá chegando um monte de contrato, tá com um monte de rescisão, um monte de problema, um monte disso, e a gente precisa contratar, a gente precisa estruturar. Então, quando o nosso administrativo começou a não ficar mais com a nossa cara mesmo, a gente começou a ter muitas reclamações, a gente começou a crescer, é a dor do crescimento, né? Então, é um momento que a gente não conseguia mais cuidar de todos os casos, a gente precisava que os funcionários cuidassem, e nesse momento, as falhas aconteciam. E não, O processo, apesar do cuidado com o processo. de tudo isso, porque você vai enxergar mesmo quando o erro vai acontecendo, né? Trazendo em números, legal, tem uma questão para vocês entenderem como é que foi essa dinâmica de crescimento quando a gente fala de expansão rápida. De 16 a 20, quando eu cheguei na imobiliária em 20, a gente tinha 200 imóveis na carteira, tá? Então, hoje, de 20 a 25, a gente foi de 200 para 700. Então, essa expansão que foi essa dor principal, né? Foi. Lá atrás, em 20, quando eu cheguei, eram 4 pessoas mais a Ana. Hoje somos mais de 20. Só na parte de locação. Só na parte de locação, exato. Então, a gente tem um time dividido aí entre comercial e administrativo, né? A Ana encabeça o time comercial, eu encabeço o time administrativo. Então, esse período a partir de 20, que vamos falar 21, porque 20 foi o caos da pandemia, Imagina. de 21 a 25, 26 agora, que a gente teve esse boom. Sim. Então, a gente troca, eu brinco com essa máxima que a gente troca o pneu do carro com o carro em movimento. Todo dia. É isso. Não dá tempo de parar para vamos estruturar. Então, Ana, segura um pouco a locação que eu preciso reestruturar. Enfim. E não é nem só a questão de contratar pessoas. Tem os problemas que acontecem no meio do caminho, de pessoas que saem. Cara, Tem pessoas que saem que fazem aviso prévio, tem pessoas que não fazem. Então, todos os problemas de uma gestão mesmo, né, de empresa que dificulta bastante. Mas vocês acham que é por isso que tem muita imobiliária que às vezes não aposta na locação? É esse combo de falta profissionais com experiência e esse tempo que você precisa para crescer essa operação? Eu nunca tinha pensado nessa pergunta, mas eu acredito que sim, porque
A locação, você precisa é um trabalho de formiguinha, né, então você precisa ir criando aquilo e você tem que enxergar o negócio, assim, você tem que falar assim: "Não, eu acredito nisso", porque resultado mesmo, parte de lucro, você vai ver lá na frente, você não vê no começo. E o começo é o mais trabalhoso. Então, muitas imobiliárias, às vezes quem faz é o próprio dono que faz as locações, fica ali com uma carteira de 100, 200 imóveis no máximo, para ali, porque já começa a não dar mais conta, usa aquilo para ser o recurso para pagar algumas contas da imobiliária e olha para vendas, mas a minha visão, minha opinião, né, acho que acaba não fazendo nenhum dos dois direito. De fato, eu acho que dificulta muito as imobiliárias, tem que ter muita resiliência, muita. E me corrijam se eu estiver errada, mas a relação é diferente, compra e venda e locação, porque na locação o cliente não vai embora, né? Você lida com ele todo dia ali, né? Ele não vai pegar a chave do imóvel, muito obrigada, outro dia eu volto aí pra ver outro imóvel que você tem. Temos o contrato, a gente tem um vínculo aí de pelo menos 30 meses se esse contrato não encerrar antes do prazo. Sim, é bem diferente. É bem diferente o cliente a transação da venda, a transação da locação, o cliente, comportamento, tudo é diferente. Por isso que a gente acredita muito que esse formato separado é essencial, é o melhor. Até questão de gestão de equipe. A equipe que cuida de vendas não dá para ser a mesma gestão da equipe que vai cuidar de locação. O perfil é bem. O perfil é diferente. Trabalha porque, também. Hoje, se você fala em uma imobiliária de locação, o cliente que liga para a imobiliária, ele liga porque ele tem algum problema. Ele tem algum problema. E a gente que tem que resolver. Então, na parte de vendas, não, ele liga porque ele quer saber como é que está o andamento do financiamento dele. Ah, já saiu, eu preciso ir. Então, são formas diferentes. Então, as pessoas que trabalham com a locação, que faz esse atendimento de cliente, tem que ter um controle emocional, porque muitos clientes, eles ligam com um problema que eles estão no imóvel, que às vezes pode até ser um problema simples, mas ele está com um problema muito grande na vida dele, às vezes que ele liga lá e despeja, né? Esse negócio é muito mais. Então, quem está recebendo aquilo precisa muito ter um controle de falar. É o que a gente mais fala para a equipe. Já fala, pessoal, o problema não é de vocês. Vocês estão ali para resolver. Se eles falarem qualquer coisa voltado, referindo a vocês, não peguem para vocês, não são vocês. Eles estão falando mal da Castan, eles não estão falando mal de vocês. Né? Então, a gente tem que fazer sempre esse trabalho com eles, porque mexe, né? Tem algumas pessoas que realmente, né, é difícil, é difícil. E vocês lembram de algum caso bizarro de problema que chegou pra você que você fala, não acredito que isso esteja acontecendo? Já aconteceu alguma coisa? Ah, tivemos alguns já, né? Ó, Fala. tivemos casos bizarros, acho que tem de monte, né? Não, Toda Tem história. gestão de locação tem, né? Mas eu brinco, né? Tava até comentando esses dias. Eu trato todo mundo com muita verdade ali, então eu trazia toda a operação pro meu pessoal. Quando eu comecei a negociar, eu falava pro proprietário, pro inquilino, mas eu trazia pro pessoal como se eu fosse o proprietário, como se eu fosse o inquilino. E isso traz muito sucesso, quando a gente tem verdade no que a gente fala, né? E a gente quer ajudar, de fato. E no começo, eu falava pra Ana, Ana, esse cara não tá pagando, ele vai ser despejado, eu preciso conversar com ele. E eu não conseguia, às vezes, acessar esse cara pelo telefone. E eu saía da imobiliária e ia bater na porta da casa do cara pra falar com ele. Loucura, né? Loucura. E teve uma que eu fui bater na porta da casa do cara, o cara abriu a porta e ele saiu armado. E ele fez, você nunca mais aparece aqui. Esse dia eu virei a chavinha, eu falei, gente, o que eu tô fazendo da minha vida? Né? Eu não tô indo cobrar o cara na porta da casa dele, eu só queria dizer pra ele, amigo, você vai ser despejado, paga. Entende? Nossa, Bizarro, né? O ponto que chega, né? Mas já pegamos desocupações que foram traumáticas, assim, né? Pra minha operação, pra nós, de ver o estado do imóvel, né? E cabe a nós, e é onde eu trago a questão da responsabilidade como intermediador, né? Que o pessoal, a visão a parte de locação é emissão de boleto e repasse para o proprietário, né? Eu vou pagar a taxa de administração para vocês emitirem boleto, né? Infelizmente a gente escuta muito isso. Então teve um caso bem bizarro de um imóvel que é abandonado e o rapaz saiu do imóvel, o imóvel estava em estado de calamidade, o proprietário me perguntou, como é que tá o meu imóvel? Eu falei, tá um pouco sujo. Não, a gente não consegue nem falar. Eu fiz a vistoria desse imóvel, de fato, né? Dei um talento no imóvel. E aí eu falei, a gente já vai subir esse imóvel para locação novamente, tá? Ele falou, deixa eu ver a vistoria. Eu falei, tava bem sujinho, né? Eu falei, pois é. Mas, óbvio, faz parte do nosso negócio cuidar disso, sabe? Porque você confiou, né, o seu bem
Talvez É, o único bem que patrimônio, você né? O maior tem patrimônio normalmente pra das nós. pessoas é isso. Exato. E eu não posso olhar e desdenhar disso e falar assim, tá aí, cara, tá destruído. Não posso fazer isso, exato. Sim, Então, casos bizarros que a gente tem que contornar. Mas tem diversos. sim. Histórias tem de novo. Tem uma obrigação para todo mundo que vem aqui no POR, aí, que é responder 2 perguntas. Então, eu queria começar perguntando, vou perguntar separado para vocês, tá? Ana, o que você faria diferente na sua trajetória? Tem alguma coisa que você gostaria de ter feito diferente, mudar, se você pudesse? Sim, sempre tem. Sempre tem. A gente aprende até hoje, né? Sempre vai aprender. Mas eu acredito que o diferente mesmo, foi algo que eu me deparei e que eu não imaginava que eu ia ter esse tipo de problema, é a gestão de pessoas. A minha preocupação sempre era o quê? Fazer a alocação bem feita. Era o meu olhar, meu foco era esse. E aí, quando você começa a ter 1, 2, 3, 4, 5 funcionários e você vai crescendo, e cada um é de um jeito, aí fui começar a estudar um pouco sobre liderança. Porque eu já cheguei em um ponto, no começo, que eu precisei mudar todo mundo. Precisei tirar todo mundo e começar de novo. Porque, de fato, a forma como eu estava fazendo a gestão, que era aquela forma amiga, era aquela forma, vamos juntos, estamos todos juntos, eu comecei a perceber que não era assim. E aí eu comecei a perceber que, de fato, eu precisava ter uma linha de gestão, uma forma de atuar com todo mundo, ter regras para todo mundo. Para mim, as regras não existiam. A gente era o óbvio, né? O óbvio tem que ser dito. Eu não falava o óbvio, né? Isso foi muito difícil para mim. E aí, quando eu comecei a entender que eu precisava entender um pouco mais com quem que eu estava falando, que eu tinha que tratar uma pessoa de um jeito, porque aquela pessoa era daquele jeito, que eu tinha que tratar a outra de um. Você vira uma figura, né? Eu entro na imobiliária, eu me transformo ali, porque eu tenho que me adaptar. É isso. Sou eu tenho que me adaptar às pessoas. Cada pessoa é de um jeito, eu preciso extrair o máximo delas. E a obrigação minha, como gestora, fazer com que aquela pessoa evolua também. O que eu mais falo para os meus funcionários, eu falo, gente, vocês estão aqui, aproveitem o tempo que vocês estão aqui para aprender. Por mais que vocês não vão ficar aqui pro resto da vida. Mas aprendam o máximo que vocês podem e que eu espero que quando vocês saírem daqui, que vocês saiam para algo melhor. Eu vou ficar muito feliz que vocês vão falar, Ana, olha, obrigada pela oportunidade, aprendi muito, mas agora eu estou indo para algo melhor, que faz mais sentido para mim. Pô, muito legal isso. E então eu acho que o que eu mudaria era quando eu fui estudar lá atrás, era estudar um pouquinho a parte de gestão empresa, né, como um todo. Legal. E a parte desse aprendizado como líder, você entender que nem todo mundo quer aproveitar a chance mesmo. Não. Você entender isso, que assim, você não pode querer mais do que a pessoa que tá no seu time, assim, né? É difícil, né? Chega a ser às vezes desanimador quando você vê que você está dando uma grande oportunidade para alguém para aprender mesmo. E a pessoa tá lá mesmo só para receber o salário dela, cumprir o horário dessa, ela colocar um atestado ou outro ali. Então, assim. Isso acontece em outro lugar. Então, e eu pensei nisso. Eu pensei em fazer locação, né? Já era complexo Que bastante. já é complexo. Eu pensei em atender bem os meus clientes, né? E tá tudo certo, né? Só que tem esse outro lado. Mas tem esse outro lado. Quando o funcionário ele tem algum erro, alguma coisa, e aí o cliente me conhecia, me ligava, eu tinha que. E muitas vezes eu falava a verdade. Olha, desculpa, realmente foi uma colaboradora que não agiu, não é a forma, várias vezes, não é a forma. Vocês conhecem a Castan, a gente tá 27 anos no mercado. Não é a forma que a Castan atua. E essa pessoa vai ser punida por isso. Então, acontece, né? Quem nunca? E você, hein, Renata? Não vale falar que não vai mais bater na porta de ninguém, tá? Não bato. Essa parte eu mudei de fato, né? Mas o que eu faria diferente, talvez, nessa mudança, né? Nessa virada de chave, quando eu cheguei nesse mercado, de fato, eu cheguei para fazer essa parte de intermediação com pessoas, que eu gosto. Faltou um pouco, talvez, de tato para lidar com a parte de gestão. Quando eu falo gestão, o que é a gestão? É o conhecimento do mercado imobiliário no sentido da administração disso, né? Quando a gente separa as atividades, administrativo, comercial, então vamos para a gestão administrativa, vamos para a gestão comercial. Eu não tinha essa bagagem administrativa, né? Eu tive que pegar isso
aos trancos e barrancos. Eu falava pra Ana, Hoje isso para você é super claro isso. super, né? Hoje, eu, graças a Deus, domino essa área, né? Tenho facilidade para dividir esse conhecimento, né? Formar a equipe nesse sentido, mas quando eu falava pra Ana, eu falava, Ana, me ajuda, por favor, né? Eu tô aqui para contribuir, me ajuda. Ela falava, eu não tenho tempo de te ajudar, se vira. E não é brincadeira, essa fala é real, sabe? Então, quando eu falo que eu mudaria, talvez eu não sei se eu tivesse tempo, tá? Imaginando no melhor cenário, eu teria me dedicado mais a um conhecimento mais específico para explorar menos ela e trazer um pouco menos de dor, porque doeu lá atrás, Sim. entrar do jeito que eu entrei. E quando a gente entra assim, não é saudável, não é gostoso, mas a gente aprende. Essa é a hora que a gente aprende. Entende? E que conselho, Ana, você daria para quem está começando nesse mercado? Está se apaixonando por esse mercado ou que está buscando uma oportunidade de crescer e fazer seu negócio? Acho que o conselho maior é acreditar para persistir, porque a locação é algo rentável, de fato. Ela dá muito trabalho, ela dá, não tem que falar sobre isso, mas ela é rentável. E não olhar para a locação como só ser um pagador de contas do imobiliário. Isso é o que a gente mais ouve. Isso, em um dos cursos que eu fiz, o nome do curso era Locação como Mantenedor da Imobiliária. E aos poucos, eu sempre fui ouvindo isso, e como a gente separou, né, a parte de vendas e locação, e aí eu sempre olhei para isso de uma forma que eu falei, poxa, não, a locação ela tem potencial. Ela tem potencial, não é para a gente apenas fazer a locação para pagar contas e vamos olhar para vendas. Eu acho que os dois mercados, ele tem muito a ser explorado, só que tem que ter essa divisão. Não adianta, se lá atrás, quando eu e meu irmão nós separamos, né, ele ficou só com vendas e eu com locação. Se ele tivesse olhando para locação e eu tivesse olhando para vendas, não ia fluir. Então eu acho que o conselho maior é esse, olha para a locação como um negócio. Com olhar profissional. Olhar profissional, exato. Legal. E, Renato, que dica você dá para quem tá nesse dia a dia aí fazendo essa gestão do problema humano? Que também não é fácil. É enriquecedor isso, né? Pra quem gosta. Eu acho que você precisa gostar, esse é o ponto número 1. Não é nenhuma dica, né? Mas você pesca ali pessoas que de fato gostam de tratar com pessoas, né? E essa é uma das coisas que a gente pergunta quando a gente contrata os funcionários. Você gosta de falar com pessoas? A pessoa precisa gostar. Se ela não gosta, mas não adianta. Eu falo, se precisar eu falo. Não adianta. Porque ela quer a vaga, porque ela quer a oportunidade, mas eu vou precisar. Então eu acho que a maior dica hoje para esse mercado, né, tanto de locação quanto essa parte administrativa, quando você tem um mercado que exige uma intermediação, que você precisa gostar de pessoas, você precisa ter uma facilidade de comunicação. Se você não tiver isso, não adianta você insistir. Acho que o doutor vai fazer bem. Muito bom, gente. Muito bom. Bom, Ana e Renato, super obrigado por vocês terem vindo aqui. Nossa, Obrigada a vocês pelo casal convite. lindo e de sucesso. Muito legal. Muito bom. Muito legal. Muito obrigado. Obrigada a vocês. Se você gostou desse episódio, deixa seu comentário e compartilhe. Deixe o seu like se você estiver assistindo a gente no YouTube ou 5 estrelas se você estiver ouvindo a gente nos tocadores de podcast. Lembrando que o Portas também possui uma newsletter enviada de segunda a sexta-feira. Ela é gratuita e chega no seu e-mail sempre às 3 da tarde com um resumo das notícias mais importantes do dia sobre o mercado imobiliário. E se você ainda não recebe nossa newsletter, é só se inscrever no link na descrição. O episódio de hoje teve pré-entrevista de Clara Helstab, produção, roteiro e direção de Marina Galesso e captura de som, vídeo e edição da Maremoto. A apresentação foi feita por mim, Natália Costeira, e pelo Sérgio Esteves. Até a próxima!